servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Acerca de provações e tentações, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tendo, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar uma coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá algo do Senhor. O homem de coração doble é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se, ó irmão, abatido nas suas exaltações. Amém? Pode todos se assentar, pedir que todos prestem um pouquinho de atenção, a palavra é curta, pare um pouquinho o que você está fazendo e fixa, porque eu sempre costumo dizer, o sermão não é a revelação é aquilo que está dentro do sermão e que você consegue captar como sendo a palavra de Deus direcionada unicamente para você. Então, nós não temos costumes, graças a Deus, de pregar situações e vida das pessoas. Como a gente ouve, infelizmente, dizer que em alguns lugares isso acontece. Nós pregamos o sermão livre de ônus, e você que busca, que precisa, que está querendo uma palavra direcionada de Deus, Deus vai pensar alguma coisa que seja a palavra revelada ao seu coração. Aí, meu irmão, ninguém mais poderá te deter. E a palavra de Josué 1,5 vem direcionada para você. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, ninguém poderá te deter todos os dias da sua vida. Amém? Eu disse que o mundo está carente, claro, a carência do mundo é conhecida, está carente em muitas coisas, mas entre várias das mais importantes chamamos a fé. O mundo está carente de fé, mas eu posso explicar isso com poucas palavras, porque a fé, ela vem pelo ouvir, somente pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, como confirma o apóstolo São Paulo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando no nosso caminhar enxergamos, participamos, ouvimos de manifestações de fé, e na maioria delas nós até cremos que realmente são manifestações de fé, mas é uma fé que não tem direção, é como um tiro no escuro, é como soltar um animal feroz no pasto que ele nunca esteve antes, e que ele vai romper as cercas, e que ele vai para o lado da fazenda, local que ele não deveria ir. Assim é a fé manifestada sem direção. Nós podemos encontrar esta fé em diversos segmentos religioso, segmento cultural, segmento de coisas sobrenaturais, mas quando Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa epístola, que naturalmente ele começa falando de fé e manda uma palavra às 12 tribos e principalmente às que estavam dispersas, e ele pede saúde para eles, ele começa a trazer a visão de uma fé direcionada, não de uma fé louca, uma fé que eu posso tudo, uma fé que vai primeiramente no meu emocional e destrói o meu emocional para depois vir na minha razão.
Uma fé que pode me direcionar a alguns privilégios, se eu posso chamar assim, o fato de eu receber alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Mas será que tal fé está vindo do ouvir a palavra? Talvez você encontre pessoas que dizem: pastor, eu não gosto de ouvir Bíblia, mas eu tenho fé. Eu não gosto de ouvir um pastor, um professor, um padre, alguém falar da palavra, eu não gosto de ouvir. Eu sinto mal em ouvir. Eu já ouvi pessoas dizer isso, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Então você pode imaginar, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, esta é a fé ligada a Deus, qual é a fé que tal pessoa professa e diz e afirma que eu sou uma pessoa de muita fé, capaz de fazer? Aí, geralmente, quem fala isso pontua algumas qualidades: eu não roubo, eu sou honesto, eu não sou brigão, eu sou uma pessoa boa, como se isto fosse justificativa e não um mandamento. Porque o Senhor diz aqui mesmo na epístola que todos os homens têm que ser bons, pessoas boas, pessoas que não provocam a família alheia, pessoas que têm convívio bom, tanto no palácio como na rua. É isso que ele diz, quer dizer, diante dos reis e diante dos plebeus, nós temos que ser, mas isso não me dá um ponto a mais para que eu seja um super-homem, um super-fé, alguma coisa assim. Não. Então você viu que existe dois tipos de fé: uma fé louca que sai atropelando tudo e todos, uma fé em busca da felicidade, e em busca dela eu sou capaz de atropelar tudo quanto estiver à minha frente, e uma fé direcionada, alimentada por Deus para uma finalidade. Claro, o homem saiu do seu convívio natural. Eu não trabalhei muito no trecho, mas eu conheço o trecho. Trabalhei muito pouco no trecho, na década de 80. Mas eu sei o que é o trecho. É quando você sai do seu convívio natural e não tem dia e nem hora para voltar para o seu convívio natural, no caso, sendo hoje a sua casa, a sua moradia, a sua família. Você sai em busca de alguma coisa melhor, claro, mas você não tem data para voltar. Pode voltar em um mês, aquilo pode fazer mais de um mês e de repente se tornar um ano. Está cheio de pessoas aí, infelizmente, já completando ou aposentando no trecho sem nunca mais voltar à sua casa ou ao seu habitat natural. Mas eu concordo com os irmãos que dizem: pastor, não tem nada mais gostoso do que viajar. Ainda que for para um local assim bem depreciado, um local que não tem tanto atrativo turístico, viajar quebra um pouco aquela mesmice do dia a dia e você se sente bem na viagem. Qualquer viagem, você se sente bem. Mas o mais gostoso da viagem é quando você está voltando para casa, sim ou não? Amém. Quando você diz: já tenho 3 meses aqui, já mudei até de cor, né? E agora eu vou voltar para o meu habitat natural, para a minha casa. Ali começa a desconstrução de muitas coisas que foi vista, que foi vivida, que foi participada e que lá no meu habitat natural tais coisas não funcionará. Então eu vou pelo caminho abandonando aquilo que eu vivi durante todo o tempo que eu estava na viagem, seja onde for. Eu vou abandonando. Quando eu chego no habitat natural, estou leve, estou tranquilo. Alguém diz: nossa, que bom, você veio e tudo. O melhor da viagem é a volta. As coisas não começaram aqui. A Bíblia fala de 2 homens, um real e um figurado. O nome figurado. A Bíblia fala que o primeiro Adão, que é o Adão, né, que nós conhecemos em Gênesis, primeiro homem da criação, a Bíblia fala: por um Adão, apóstolo Paulo em Coríntios, por um Adão entrou o pecado no mundo, e pelo segundo Adão
se falando Jesus Cristo, saiu o pecado do mundo. Hoje tem uma tradução que já não fala Adão mais, já fala Cristo direto, que a realidade é essa. Era uma palavra subentendida, mas dizendo Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem saiu o pecado do mundo. Pronto. Então a coisa começou lá, quando Adão cometeu aquele grande erro, bem que na prática foi a esposa, foi a mulher que praticou e trouxe a ele, e ele também praticou e cometeram o erro da desobediência a Deus. Desde aquele pecado, o homem foi punido severamente e agora você vai para o trecho. Você sai do seu habitat natural, onde você tinha tudo, onde eu vinha todas as tardes conversar com você, agora você vai sair do habitat natural e se você quiser que você venha conversar comigo, você me chama, porque eu vinha. Agora inverteu o processo. No trecho, ninguém dá comida a ninguém, ninguém dá hospedagem para ninguém, ninguém ri para você de graça, então agora Adão vai embora. E desde que Adão, 5.780 anos aproximadamente, que Adão está no trecho, trilhando, o mais gostoso da viagem é a volta. E nós, como servos de Deus, dizia o apóstolo Tiago, que tudo começa quando você decide por conta própria, eu vou voltar para o habitat natural, eu vou voltar. Eu já trilhei demais, talvez eu falo para você que tenha de 10 a 80 ou mais anos, 90, 100 anos, que você está no trecho, desde que você nasceu. Pastor, eu tenho uma fé como um monstro, eu tenho uma fé como um animal feroz, eu tenho uma fé, pastor, que você até fé demais, né? Então, quando eu vejo isso, é natural do homem que ainda não fez, não achou o retorno, ainda não conseguiu o retorno para dizer, eu já caminhei 30 anos, mas eu fiz o retorno e agora eu vou voltar para a casa do convívio, eu vou voltar para a casa do Pai. Às vezes nós calculamos, não, ainda vou caminhar mais uns 10 anos. Nós tínhamos um amigo aqui no bairro muito interessante, chamava Jair. Ele era para ter nascido peixe, nós brincávamos assim com ele. Eu não sei nadar, mas ele nadava. Aqui na minha época de rapaz, de garoto mesmo, ele era o melhor, ele nadava. Quantas vezes eu ouvi atravessando Lagoa da Pampulha, as lagoas que tinha aqui no bairro. E numa dessas aventuras de Serra do Cipó, que não era tão conhecido assim, passando pela lagoa ali, em Lagoa Santa, ele falou, vocês podem caminhar para o outro lado, que nós encontraremos lá. E esse menino, esse rapaz magrelão, saltou na água e foi embora, mais um também junto com ele. E ele falou, não, 2 horas, 3 horas, eu vou flutuando, tranquilo, depois pego de novo, eu vou sair do outro lado, tranquilo. Como eu não sei nadar, eu achei que era normal, ele sabe, então é fácil. É como caminhar na terra. E ele foi. Só que ele não calculou que poderia acontecer alguma coisa. O cálculo dele eu vou chegar lá. Assim pensam todas as pessoas, eu vou chegar lá. Mas no meio do caminho, uma cãibra, um mal-estar, nós já tínhamos caminhado, bicicleta daqui para lá, e daqui na Lagoa Santa, bicicleta, aquele negócio, e ele não estava bem, e ele diz, eu vou voltar, não dá para ir. Quando ele viu que não dava, ele falou, eu vou voltar. Só que ele percebeu isso bem antes, aí talvez a uns 50, 100 metros, ele viu que ele não tinha fôlego para chegar do outro lado fisicamente, só a cabeça. Mas quando ele decidiu voltar, segundo o amigo que nadava próximo, falou, olha, eu vou voltar porque as pernas estão endurecendo, não dá. O amigo falou, então eu volto com você. E eles voltaram nadando e nós estávamos do lado ali dos policiais ali, da aeronáutica ali. E ele voltou. Só que ele não teve fôlego para voltar e se afogou ali, naquele lugar. Ele calculou a ida, mas não calculou a volta.
Assim é a vida de muitos que dizem, não, eu tenho 20 anos que eu estou no trecho, eu tenho 30, eu tenho 50 anos que eu estou trilhando, mas eu vou fazer a conversão, eu vou pegar o retorno e vou voltar aos princípios do que Deus tem para mim. Mas às vezes acha que vai dar tempo de voltar e morre no meio do caminho. Geralmente é assim. Quando o apóstolo Tiago falou, tenha gozo ao passar por algumas tentações ou por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e tenha paciência com uma das obras perfeitas, para que você seja perfeito. Não faça como um homem que duvida, tenha uma fé focada, que tenha um alvo, que tenha um princípio, gerada pela palavra de Deus. A fé em Deus vem pelo ouvir, não vem por você ver 10 pessoas sendo curadas de uma forma que a medicina não podia, e agora 10 pessoas sendo curadas. Ah, pastor, minha fé, agora eu estou com uma fé. Não, esta fé é passageira, ela foi gerada pelo que você viu. Pastor, me contaram e a minha fé agora foi lá nas nuvens. Não, é uma fé que vai passar, é puramente emocional. Ela vai entrar numa fase de hipnose e vai hipnotizar você a achar que você tem fé, mas quando você fizer a conversão, não dará tempo de você chegar. Porque a fé genuína, ela vem, como todos nós estamos aqui, você que está aí me vendo, ouvindo, vem pela palavra. Fora da palavra, tudo quanto vier, que é chamado de fé, pode até chamar de fé, mas é uma fé quando, como um animal doido, que sai correndo e quebrando tudo, não tem parâmetros, não tem alvo, não tem princípio e nem tem fim. E esta é a fé que rege o mundo na maioria das vezes. É esta fé. Porque não podemos dizer que tais atos bizarros, comparando com a Bíblia, não seja fé. A fé vem para alinhar o ser humano. Olha que coisa interessante. Quando falamos a palavra alinhamento, dá a impressão de uma linha bem esticada, retinha, não dá? Nivelada, aprumada, bem esticada. Está nivelado, pastor, está alinhado. Este é o alinhamento nosso, humano. O alinhamento de Deus é em círculo. Interessante. O alinhamento do homem é esticadinho. Você põe o olho assim, está retinho, está alinhado. O alinhamento de Deus é em círculos, só que são vários círculos, um dentro do outro, até chegar ao círculo menorzinho, onde está escrito fé, e ali existe um trono, e existe alguém sobre o trono. E saiu desta direção, Deus alinha o homem, porque no mesmo momento que você é alinhado na fé da palavra aqui, tem alguém na Rússia sendo alinhado com o mesmo nível que você, está dentro do mesmo ciclo. Tem alguém lá no Japão sendo alinhado da mesma forma que você. E às vezes ao longo da vida você vai até encontrar tal pessoa que comunga da mesma maneira que você, mesmo que você não pratica, mas você comunga daquela maneira. Eu levei um susto muito grande em 1994, nunca tinha ido numa aldeia, e eu tive a oportunidade de estar dentro da Amazonas, bem dentro da selva mesmo, numa região que vinha da Colômbia, da Venezuela, um rio que vinha da Venezuela, e estava ali uma aldeia, e eu pude ter contato com pessoas que não sabiam, até então não tinha internet, tinha nada disso, e que não sabia, que nunca tinha saído dali. Aí nós fomos orar, e esse missionário que estava ali introduziu o grupo para dentro da mata. Andamos aí uma meia hora dentro da mata, ele conhecia, e os índios dali conheciam. E chegamos a um local que poderíamos chamar aqui de um vilarejo, alguma coisa assim, uma aldeiazinha pequena de índios mais velhos, mais conservadores, que esses não trabalhavam mais pela idade e eles recebiam desses mais novos os alimentos, suprimentos. E nós vamos orar, e começamos a orar.
Esta foi uma época, a época dos anos 80 e 90, comecinho do 90, foi uma época onde Deus moveu de maneira bem diferente do que se move hoje. Vamos lembrar que os moveres de Deus são temporais. Ele move hoje de uma maneira, não quer dizer que isso vai ser para sempre, não. Já vem coisa nova. Já está vindo coisa nova, mas nesta época o mover mundial era quase que unânime. Mas eu cheguei lá, eles não conheciam, nunca tinha vindo na cidade grande e tudo, e quando começamos a orar, eu percebi senhoras de 80, 90 anos, como crianças, com o mesmo movimento do Espírito do qual acontecia na nossa igreja e nas igrejas que dava vazão para o Espírito, o mesmo mover atualizadíssimo. Porque hoje Deus tem outra forma de mover, Ele vai movendo de acordo com o que nós movemos. Nós mudamos, crescemos, amadurecemos, Ele vai movendo diferente. Então, eu vi que o mesmo alinhamento, eles mesmo estando na selva, estava no mesmo alinhamento que nós que estávamos aqui na cidade, enquanto muitos aqui da cidade não estavam ainda neste alinhamento. Do outro lado, nós encontramos pessoas alinhadíssimas. Não se conversa nem com palavras, se conversa somente com a forma de movimento do Espírito. Eu falei, Deus, o Senhor é fantástico nas suas operações. Pastor, isso é fé? Claro, a fé nos alinha em círculo. Mesmo que está acontecendo hoje aqui, palavra pão para filho, uma palavra de conscientização está acontecendo em vários lugares à mesma altura de fé sendo acontecida. Por quê? Tiago, ele disse assim: porém, peça a Deus com fé, mas não duvide, porque o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, que são jogadas de um lado para o outro. E não pense tal homem, que homem? O homem que tem uma fé desta maneira, que vai receber de Deus alguma coisa. Não pense tal homem que vai receber de Deus ou do Senhor alguma coisa. Não. Sabe aquela pessoa comparada com o Elias, em 1 Reis 18, pode vir os profetas que eu desafio, eu sou muito homem, eu sou homem de fé, eu estou cheio do Espírito, pode vir, e ele fez isso mesmo, no alto do Monte Carmelo, ele desafiou os 450 profetas e venceu-os ali. Mas quando ele recebeu uma notícia bombástica, uma notícia de uma ameaça, que veio ao seu coração dizendo, olha, amanhã é o último dia seu de vida, você vai ser morto por mão de uma mulher, tá? A rainha diz que ela mesma vai enfrentar você frente a frente. Sabe o que Elias fez? A fé, ele fugiu. Ele podia ter falado, não, pode vir a rainha só, não, venha o rei, venham os outros 400 profetas que ela ainda tem, que estava no criatório para se tornar um bom profeta, pode vir todos, eu estou aqui no alto do Carmelo esperando. Ele podia ter falado isso, mas não, ele fragilizou diante da ameaça. Satanás potencializou aquilo, porque quando um fala é uma coisa e 10 fala é outra coisa, potencializou aquilo, e Elias, correu para o Horebe, deixou os amigos no deserto e foi para o Horebe se esconder. Isso, a gente vê uma fé que desafia 450 profetas, uma fé que corre de uma ameaça. Não é por causa que é mulher, não. A gente não tem essa distinção, não. Foi a fala, não foi a mulher. Foi o que estava por trás dela. Não foi ela. Poderia ser um homem, um rapaz. Mas aquela palavra veio de ameaça, dizendo, amanhã, se a tua cabeça estiver sobre o pescoço, quer dizer, eu mudo o meu nome. E ele correu. Não pensa tal pessoa que vai receber de Deus alguma coisa. Você já viu quando você tem uma fé, que você fica pensando assim, hoje eu estou numa condição, nada me abala. Pode chegar qualquer notícia que for para mim, que não serei abalado de maneira nenhuma. Eu estou com uma fé hoje, meu Deus, e você está aquele touro, né, de fé, e você ora pelas pessoas,
e você fala de Cristo com veemência, e você pronuncia a palavra diante de Deus de uma forma sábia diante de Deus, como o Tiago disse, não tem peça para Deus, e você se sente realmente um discípulo, um emissário do reino. Mas acontece um probleminha que toca. O diabo sabe qual é o ponto fraco, e ele potencializa aquele ponto fraco, e toca ali. O castelo de areia vai para o chão. A fé está em cima, a fé está embaixo. A fé está em cima, a fé está embaixo. A Bíblia fala, esse homem tem ânimo doble. Tem ânimo doble, ele pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Ele não receberá nada de Deus. Pastor, mas a minha fé não é considerada uma fé gigante. É preferir você ter uma fé pequena, que você diz assim, pastor, a minha fé, ela me leva à igreja, todos os dias, que tem culto. A minha fé me faz todos os dias da semana, eu pratico um pouquinho do meu devocional. Aquilo que eu peguei, igual hoje, palavra para os filhos, durante a semana você vai pegando partes disso aqui e vai praticando a semana toda. E alguém diz assim, nossa, eu falei mistério, eu pulei, eu rolei, eu fiz uma operação. Você diz, eu fui na igreja, escutei o pastor, eu falei para um amigo, marquei amanhã de falar para outro. Esta fé é mais consistente do que esta fé que faz barulho. Nós temos um amigo que ele fala assim, é você só imaginar uma máquina de moer café. Todas elas fazem barulho, né? Somente as mais antigas, interior, você coloca o grão ali e ela faz aquele barulho e você colhe o pó. Quando tal pessoa tem essa fé vacilante, ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo, ela é como a máquina de moer café sem o grão. Liga, ela faz o barulho, mas quando põe o copinho de baixo, não sai nada. Por quê? Porque tudo que nós recebemos hoje, entenda como se processa as coisas. Tudo que você está recebendo hoje, principalmente essa palavra de pai para filho, essa palavra do pão de cada dia, dai-nos hoje, de doutrina, como queira, ela é uma palavra que está enchendo o vaso, aquele recipiente de grão. E durante a semana você vai praticando, agindo, vivendo um pouco da palavra, ela vai liberando um pouco de grão para ser triturado. Aqui é somente o grão. Quem vai triturar o grão é no momento que você age, no momento que você põe a sua fé em jogo. Pastor, eu vou colocar a minha fé hoje numa situação que eu estou precisando, eu estou no caminho de volta, principalmente você que já está no caminho de volta para casa, você diz, eu vou colocar um pouco de grão, e você libera um pouco de grão, a máquina já está fazendo barulho, meu irmão. Ela vai agora somente triturar, porque ela tem resíduo para ser triturado. Então, quando você colhe ali, o resultado está ali no copinho, o pó saiu ali. Agora, quando não se tem nada no pote e a pessoa se lança na fé, é que acontecem esses altos e baixos, não tem uma fé contínua. É uma fé que hoje eu vou na igreja, quantos cultos tem, pastor? 3, ele vem nos 3 e chega mais cedo do que todos, mas no meio da semana ele já não tem fé para ir. Ah não, pastor, já fui domingo 3, tá? Não tem fé. Várias coisas, um cisco que Satanás joga nele, um cisco, já confunde os olhos dele, fica ludibriado, fica às vezes achando que é poderoso demais, ou às vezes cai no vitimismo, que ele não vale nada, eu não preciso, eu não posso, para mim não dá, para mim não tem, acabou, não tem jeito, mas a questão é que ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Essa fé o Senhor falou. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus, quem pratica isso. Quantos estão entendendo? Nós conhecemos a história do diácono. Diz que o diácono, irmãos, o diaconato, eu falo aqui na igreja, que é o melhor cargo da igreja.
é o diaconato. O bom é quando você sair do diaconato e for para presbítero, ou ser um pastor, ser um missionário, não largue o diaconato, porque se você largar, você se torna uma pessoa quase inútil. O diaconato vai com você o tempo todo, o diaconus, servindo a Deus enquanto você serve o próximo, né? Então, o diácono, nós tínhamos um dizer antigamente na igreja, porque os diáconos é aquele que corrige. O menino está correndo, o diácono pega o menino e coloca no colo da mãe. A pessoa fazendo alguma coisa diferente que está incomodando o culto, o diácono ele fica o tempo todo para lá e para cá, ele corrige a situação para que o culto possa acontecer tranquilo. Então o diácono se torna, aos olhos de muitos, uma pessoa chata. As pessoas falam, tá lá, já vem ele. E ele tem autoridade para isso, porque ele é que corrige para que o culto fique tranquilo durante o período. Então, as mães, os pais falam assim, não, no meu não toca, no meu filho não toca, de maneira nenhuma, como se fosse bibelô, de louça ou de cristal, né? O meu não toca. O diácono tem essa autoridade, ele está exercendo o papel dele. Mas aí eles falam assim, lá já vem o diácono de novo. Aí criou-se um ditado, baseado um pouquinho na palavra de Deus, e disse assim, Tiago diz, resisti-vos o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que os irmãos falavam? Olha lá, o diácono, e vem ele. Resisti-vos o diácono e ele pulará em vós. Aí os diáconos ficavam virados, porque a gente falava, resiste o diácono que ele pula em você, porque ele tem autoridade, não, claro que não é com ignorância, para corrigir a situação para que o culto flua tranquilo. Então, essa questão do diácono, o irmão está chegando na igreja, aquele diácono na porta da igreja, sabe, aqueles palitozão, gravatão, santão, acabou de brigar com a mulher em casa, mas chega ali, está santão, bonitão, paradão, e os jovens são mais agitados, falando em mistério, andando, pulando, quando acabou de passar pelo diácono, ele falou, vem cá, o que é isso? Falou, estou cheio do Espírito, fui batizado nessa tarde, recebi um renovo, e falando em mistério, ele falou, vem cá, deixa eu te falar, há 30 anos atrás eu era igual a você, mas isso passa. Olha para você ver que diácono encapetado esse. Não era. O diácono ei, que isso? É Espírito Santo. Olha, eu também já fui assim há 30 anos atrás, igualzinho a você, mas isso passa, viu? Aí o jovem voltou, olhou dentro dos olhos do diácono e falou assim, não tem problema, se for preciso, daqui a 30 anos eu me converto de novo. Você compreendeu? Você entendeu a mensagem? Porque não adianta eu ter uma fé hoje que eu transporto uma montanha e amanhã um pernilongo pica e eu começo a blasfemar por causa de um mosquito. A fé que Tiago disse, mesmo passando por provações, tem provações que cortam na carne, irmãos. Tem provações que é difícil, que você fala, Deus, por que o Senhor permitiu tais coisas acontecer na minha família ou acontecer comigo em particular? E às vezes nós levamos Deus no quartinho para falar com Deus ali onde que só nós podemos falar. E não é exigir, é querer uma explicação de tais coisas, porque nós julgamos que estamos bons naquele momento e não seríamos cabíveis dessa punição. Mas Tiago disse, tenha paciência, a sua paciência é a obra para que sejais perfeito e completo, sem faltar coisa alguma. Quando você vê no capítulo 2, versículo 14 em diante, ele fala que a fé sem obras é morta. Imagina o que ele chama de fé morta é esta fé louca que eu falo. Esta fé louca, o fogo de palha, fogo de papel, que vai louco, mas de repente se procura a pessoa e aí? Ah, não, eu fiz o retorno de novo e estou continuando mais na estrada, depois eu volto. Na maioria das vezes não dá tempo. A maioria das vezes não dará mais tempo de voltar. E é assim que o mundo está vivendo hoje. E Satanás está dando gás. E Satanás está turbinando as pessoas, cada um no seu meio, a acreditar que tem fé fora da palavra.
que tem fé vinda e produzida de outra forma. E as pessoas vão caminhando como cegos, guiando cegos. Como aqueles zumbis que estende o braço assim e vai andando, porque tem outro à sua frente andando, e ele vai andando e vai caindo todos ao abismo. É assim que tem sido feito através da cultura, da religião, da política, das igrejas que nascem sem fundamento e continuam sem fundamento, porque o fundamento é a palavra, o fundamento é Cristo. Que fazem tudo pela força do dinheiro, ou pela força da emoção, ou da autoajuda, e não da ajuda do alto. São zumbis perdidos no campo que vão andando e daí a pouco, bum, caiu. E Satanás está potencializando, porque descobriu que o homem gosta de dinheiro. Existe algumas tentações na terra. Existem algumas coisas que nós chamamos de bem necessário, ou, perdão, mal necessário, né? Ah, não, pastor, é bem, não, é mal necessário. Mas quando olhamos, Satanás potencializa aquilo que a pessoa gosta. Lembra do último jantar de Jesus Cristo, naquela Páscoa, no final de semana do qual ele foi preso, condenado, crucificado, morto, sepultado, depois ressuscitou o terceiro dia. Naquela semana, na quinta-feira, ele chegou em Betânia e havia um jantar, sabe, um jantar com muito pepino, muito rabanete, muitas sementes, os grãos de bico estavam tudo ali. Havia um jantar maravilhoso na casa do ex-leproso Simão, e Jesus chegou ali com os emissários e assentaram ali, os 12 emissários, que chamamos os de apóstolos, e Jesus assentou ali, e de repente uma mulher veio com um vaso de alabastro, um vaso de nardo cheio de alabastro, e colocou, ou um vaso de alabastro cheio de nardo, perdão, e colocou sobre a cabeça de Jesus, derramou aquela riqueza. Na mesma hora, Judas falou: que é isso? Está gastando muito, poderia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Naquele momento, Evangelho de São João, capítulo 13, é ali que está esse detalhe. Naquele momento, Satanás viu que a parte mais vulnerável de Judas era o dinheiro. E no final do mesmo texto do capítulo 3, está relatado que Satanás, vendo que Judas já estava no coração em trair Jesus, quer dizer, que reunião abençoada para uns e maldita para outros. Abençoada porque Jesus jantou de uma forma assim muito boa, agradável, muito bom você jantar ou almoçar no meio de quem você gosta. Mas quando terminou, Jesus pegou a bacia que estava na porta de lavar os pés, quando chega, e colocou do lado da mesa e falou: agora eu vou lavar os seus pés. Estava todo mundo sentado no chão, Jesus sentou, pôs a bacia. Na hora Pedro falou: não, Senhor, quer dizer, a minha fé está bem em cima, ó Deus. De maneira nenhuma eu vou submeter ao meu mestre e deixar que ele lave os meus pés. Eu é que teria que fazer isso, o Senhor vai fazer. E Jesus, subentendido, disse: Pedro, quando você peca, você pede perdão pelos pecados e você é perdoado. Seria mais ou menos essa história, tá bom? Quando você peca, você pede perdão e você é perdoado pelo pecado. E você não deve mais aquele pecado, mas você continua indo à igreja, não é isso? Você pede perdão e Deus te perdoa. Era você dizer assim: eu não preciso mais nada, estou pronto, estou limpo, não é? Mas você anda num mundo que é sujo, um mundo que é traidor, num mundo cheio de corrupções, de sujeira, de homicídio, de latrocínio. E você é uma pessoa que foi limpa pelo Espírito no momento do perdão, não foi? E você entra no meio dessa sujeira que está aí fora, chamado mundo. Inclusive em João 17, Jesus faz a oração dizendo: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
naquela oração forte que Jesus fez ali no Monte das Oliveiras. Nós entramos no mundo, participamos ali de muitas coisas e fazemos como o peixe. Por isso que nós vamos à igreja. Você já está limpo e você vem na igreja todo o culto que tiver. Você não precisa sacrificar, ó Deus, eu pequei, ó Deus, eu fiz, porque você já pediu perdão. O seu comungar com a fé que está aqui dentro da igreja limpa você do alto da cabeça à planta dos pés. É como se você passasse em algum lugar que te desse um jato e você já saísse limpo. É quando você vem na igreja e você vai para casa. A sujeira sai toda neste momento, mesmo que você entrou em lugares podres que existem lá fora. Quando nós negamos que a cruz é o símbolo do cristianismo, eu sei que alguns pastores, amigos meus, não só colocam a cruz, como ainda veste roupa na cruz. E conforme a época do ano, o pano é mudado de cor. Eu sei disso, mas nós, com entendimento mais igreja primitiva, nós não aceitamos a cruz, porque a cruz é um símbolo de maldição, porque Jesus se fez maldito na cruz, por mim e por você. Aquela cruz era nossa, não era dele. Então, se Jesus se fez maldito na cruz, a cruz foi apenas um instrumento. Vamos dizer que fosse hoje, em um dos estados, nos Estados Unidos, que ainda tem a pena de morte, e às vezes é uma injeção, não é, letal, ou às vezes é uma cadeira de choque. Há pessoas que eu acho que ela tem o direito de escolher o formato, não sei. Mas seja qual for o formato, se Jesus tivesse morrido numa cadeira elétrica, todo mundo andava com a cadeirinha pendurada no pescoço. Pastores iam colocar uma cadeira elétrica no púlpito. Se ele tivesse morrido com um tiro de pistola, como na época da Segunda Guerra, executaram muitos judeus e cristãos, todo mundo ia pendurar uma pistola, um 38, alguma coisa aqui, porque foi, irmãos, a cruz foi apenas a forma, a arma que matou o nosso irmão mais velho. Se você entender que você é irmão de Cristo, sendo filho de Deus, co-herdeiro de todo o reino de Deus, Jesus é seu irmão mais velho. E se você teve um irmão mais velho assassinado, você não quer guardar a arma do crime dentro da sua casa? Eu tenho certeza que não. Por melhor que seja, a pessoa, o amigo falou, olha, a pessoa que matou eu não vi, ela correu e ela fugiu do momento, mas deixou aqui a arma com a qual matou o seu irmão. Aí você pega aquela arma, leva para a perícia, depois da perícia você tem ela como um troféu e pendura dentro da sua casa? A arma que matou seu irmão mais velho. É por isso que nós, na crença da igreja primitiva, não utilizamos do formato da cruz como símbolo do cristianismo, de maneira nenhuma, mas o símbolo é exatamente o peixe. Por quê? Você vai lá no Mediterrâneo, vai aqui no oceano, aqui no Rio de Janeiro, entra para o mar, pega um peixe. Nossa, pastor, 200 quilos peixe. Ele tem 30 anos que está aqui nadando nos oceanos. Ótimo, ótimo, tá bom? Você leva para sua casa, corta ele e na hora de você fazer, você tem que pôr sal. Ele nasceu na água salgada, viveu 30 anos na água salgada, mas ele não é salgado. Por isso que o peixe é o símbolo do cristianismo. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, todo dia no mundo, mas não somos ou não podemos ser contaminados com o mundo. É por isso. Então você pega o peixe, tem que temperar, ainda diz que tem que pôr limãozinho de um dia para o outro, ainda para que penetre, né, o tempero, e no outro dia você vai ter um peixe saboroso. Tudo bem. O cristianismo, ele teria que ser pela fé que Tiago falou aqui, a fé limpa, a fé que não vacila, a fé que tem obras, a fé que tem obras, viu? Tem que ter obras, senão não justifica a sua fé. Quando nós fazemos isso, nós podemos falar, pastor, eu estou na representação do peixe também, eu vivo num antro de prostituição, mas eu não me contamino com aquilo que tem lá, eu estou fora daquilo ali.
Aí você pode dizer, eu estou no caminho de volta. Eu vou te perguntar, não precisa responder. Você já fez o retorno, irmão? Irmão, você já fez o retorno? Você quer ir aonde? Me fala um homem de 30 anos, ele quer aprender o quê? Qual a experiência, qual a aventura que você quer, meu irmão? Não digo um menino de 12, 13 anos que está engrossando voz, afinando voz, e quando os antigos falavam assim, não sabe ainda o que ele quer na vida. Mas me diga uma pessoa mais experiente um pouquinho, você quer o quê? Qual a aventura que você quer viver? E se você quer aventura mesmo, então você pega o retorno, se converte e pega o caminho de volta. Seja o que você gosta, que mexe com o seu sangue, aqui dentro da Bíblia você tem tranquilamente. Eu lembro quando eu preguei na penitenciária Nelson Hungria, na década de começo de 90, nós íamos para ali para poder evangelizar ali, e tinha um preso que falava assim, irmãos, ele cometeu muitas atrocidades, sabe? Mas não ficou como muitos que cometem assassinato e fica escondendo de onde de santo, não. Ele foi logo, se entregou, eu falei, me envolvi mesmo, fiz isso, e ele estava ali pagando uma pena ali. E ele falava comigo, pastor, eu gostava dos gibis, os mais velhos aqui sabem o que é gibis, aqueles livrinhos de bolso de faroeste. E eu lia isso aqui demais, era dia e noite eu lendo aquelas histórias dos gibis. E eu fiquei preso, estou aqui muitos anos, eu descobri, rapaz, mas aqui tem coisa demais. Aqui é uma espada que mata 1000, aqui com uma pedra derruba o outro, aqui rola sangue o dia todo. Aquilo mexia com a adrenalina dele, ele se converteu nas histórias dos reis. Porque ali realmente é um jornal carioca, você faz assim, ele pinga. É um jornal sensacionalista aqui de Minas. Você torce ele, pinga sangue. Quando você entra nos reis aqui, nas batalhas de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, quem gosta de aventura mais do que isso aqui, pega o caminho de volta. Será que você já pegou o caminho de volta? Quando Tiago disse, a fé sem obra, ela é morta. Me mostra a sua fé sem obra, e eu vou te mostrar as minhas obras. Quando ele dá esta palavra aqui, é claro que Abraão não foi justificado por entrar no sacrifício com o filho dele. Claro que não foi. Ele foi justificado pela fé, e não foi pelo ato do sacrifício. Mas a fé sem obras, ela é morta. E quando nascemos, o nosso prontuário, está escrito lá, Senhor fulano de tal, no prontuário de Deus, tá bom? Filho de fulano e fulana de tal, que professa tal fé, tal. Mas você é individual. E você começa a sua caminhada, suas experiências, aventuras, avança, volta, e você vai levando a sua fé desta maneira. É normal de todos. Mas chega um tempo que Deus começa, como está escrito aqui, você gerou bastante paciência, mas Deus está falando, olha, você está com tanta dívida no reino, você está devendo tantas coisas no reino, que você precisa de uma prática de obras para pagar um pouco dessa cobrança. A obra salva, pastor? Não, por obras ninguém será salvo, porque o apóstolo Paulo escreveu isso em Efésios, deixou claro, 2:8, que a salvação é de graça, não vem de obras, não vem do homem, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar, mas a fé, quem tem uma fé em Cristo, precisa praticar obras, porque senão vai ficando aquelas dívidazinhas no espiritual, e depois aquilo te cobra em forma de enfermidade, em forma de uma coisa, não tirando a sua fé, não tira a sua salvação, mas tranca o seu caminhar no dia a dia. E você não sabe o que está acontecendo, é dívida no espiritual, porque você é uma pessoa de fé. A fé cresceu, mas o outro lado ficou baixo, e tem que ter um alinhamento, é uma balança. Os dois têm que estar, é fé e obras, é fé e obra. A fé salva e a obra te faz caminhar. Quantos estão entendendo? Quantos entendem essa palavra? Pega essa palavra hoje aqui e quero dizer para você que 2 coisas que é difícil de você entender: a justiça e a paz. Mas Jesus, em Hebreus capítulo 7, traz a revelação de que Ele é a justiça e Ele é a paz.
Quando você lê lá a história de Jonas e não consegue entender por que Jonas não fez tais coisas, sendo um profeta escolhido por Deus, porque ele não conseguia ver a paz e a justiça de mãos dadas. Quando em Hebreus capítulo 7, o escritor, tanto inspirado pelo Espírito, que diz que Jesus, ele é a justiça e ele é a paz, ele é a espada e ele é a balança, como nós falamos no direito, não é isso? Então, quando você recebe na conversão, estou indo, pastor, estou com 30 anos de trecho, cansado, esgotado, experimentado, abusado, já fiz de tudo, já fui tudo, pastor, não tem mais nada, que eu estou vivendo num mundo podre, mas eu quero retornar. O retorno é colocado na sua frente imediatamente. Faz o retorno. Converte a Cristo Jesus, pela confissão e pelo juramento. Confessando que Deus é Senhor de todos e não há outro, que Jesus é o nosso Salvador único, intermediário entre Deus e os homens, Timóteo 2,5, 1 Timóteo, e aceitando que o Espírito Santo é o teu guia nos dias de hoje, que o levará a um porto seguro, não a porto, mas ao porto seguro, que é a salvação no último dia. Nós temos que crer nisso antecipadamente. Se você está nesta condição, isso caracteriza que você está no reino. Faça isso durante a semana. Você hoje está colocando grão. Nós estamos colocando grão no recipiente. Durante a semana você libera grão para ser torrado. As provações, o barulho, claro, está aí. Mas logo que você põe o copinho, tem pozinho ali. É a máquina moedora do café. Mais ou menos assim. Vai liberando aos poucos. Pode liberar. Porque no reino espiritual, quanto mais você gasta, mais você tem. Porque não pode usar o azeite velho. Todo dia tem azeite novo. Todo dia você moe um pouquinho, pó moído na hora. Não fica com medo de acabar a sua reserva, porque é o contrário do bolso. O bolso, quanto mais você gasta, menos você tem. No reino de Deus, quanto mais você gasta, mais você tem. Entenda isso, seja o que for. Até a questão do dinheiro, se eu invisto na obra e a obra é do reino, quanto mais eu gasto, mais eu tenho. Isso não é teoria de prosperidade, não. Isso é Bíblia. No reino de Deus, de paz e justiça, quanto mais eu me dou, mais eu tenho da parte daquele que sempre tem para dar. Levante uma mão e diga: Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque eu já peguei o retorno, em nome de Jesus. Então você confessa e jura. Como é isso, pastor? Semana passada eu disse aqui que Deus, naquele diálogo com o homem, ele falou: olha, eu chamei o céu, eu peguei a terra como testemunha contra vocês, que hoje eu ofereci o bem e ofereci o mal. Ofereci a bênção e ofereci a maldição. Ofereci a vida e também ofereci a morte. Deus está falando: eu peguei o céu e peguei a terra como testemunho contra vós, contra você. Que foi dado a oportunidade de você ter uma vida diferente, mas você mesmo não quis. Eu quero dizer isso. A placa do retorno está passando e você diz: não, eu vou mais um, eu vou para o próximo retorno. Você vai para o próximo retorno, é como uma estrada federal. Não, dá para ir no próximo. Você não olha a condição do carro, sua condição física, você não olha a sua saúde que já está dando pico, não é isso? Que está pedindo para você pôr um açúcar, um sal na boca, e você não olha. O carro, o pneu já está desgastado, gasolina acabando, você não olha nada disso. Você é o dono da estrada, não é isso? Então você está acelerando e diz: no próximo retorno eu viro. Na maioria das vezes, a experiência nos prova isso pela Bíblia, que não terá como fazer o próximo retorno. Mas se você decide o próximo retorno, eu vou, ele aparece imediato, daí a metros já está a placa retorno para você. Mas se você vai empurrando, provavelmente
você é um personagem que vai ficar fora da salvação, infelizmente. Teve a chance, conheceu a palavra, teve familiares dentro da palavra, foi convidado em vários eventos que você pôde tomar a sua decisão, eu tenho mais uma festa, eu tenho mais uma coisa, foi procurando retornos para frente. Depois não vai dizer, Senhor, o Senhor me abandonou. Deus não abandona ninguém. Quantos estão entendendo? Então, esta palavra hoje é uma palavra de fé para deixar grão no pote. E queima este grão durante a semana, porque na semana tem mais. Nós estamos há uma semana do cerimonial de transferência. Domingo é cerimonial de transferência, não é isso? Mas eu quero fazer uma oração aqui para que esta mensagem seja selada pelo Espírito Santo a você. Fique de pé, curva a tua cabeça. Se você já fez o retorno, coloca mais uma marcha, meu irmão. Pode pisar à vontade, aí você pode, não tem problema, e pode ir em direção da casa do Pai, tá bom? Pode ir em direção, já fez o retorno, então pode. Se você não fez, fala agora com Deus, seja homem, seja mulher, fala, Deus, eu sei que eu estou vivendo uma vida ludibrilhada, que eu mesmo estou me enganando, mas eu quero voltar, a partir de hoje eu volto para a casa do Pai, faz o retorno e hoje começa a casa do Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, que a igreja se intercede aqui, é porque ouviu a tua mensagem e a fé vem pelo ouvir. Senhor, produza esta fé em cada coração, em cada mente, para que tenha atitudes, ó Deus, vinda ou provinda desta mensagem. Eu peço, Senhor, que socorre àqueles que são leigos, aqueles que não tiveram contato ainda, que são homens naturais, faça com que eles experimentem o mundo espiritual na conversão, que eles se tornem verdadeiros servos do Senhor. Abençoa os que são homens carnais, Senhor, que estão fora do caminho porque perderam a fé foi vacilante, foi muito, depois foi pouco, uma fé que não produz, que não recebe nada. Faça com que esta pessoa tenha mais uma chance ao retorno ao caminho da casa do Pai. Senhor, confirma neste momento sobre a vida de cada um que é espiritual, que está firme como homem espiritual, clamando, dando passos pequenos, mas todo dia está na fé, todo dia está caminhando e crendo, todo dia está levando a tua palavra, crendo na justiça e na paz. Ó Deus, como característica do teu reino, eu quero abençoar neste momento os de perto e os de longe. Confirma esta vitória. Só o Senhor pode tocar no coração do homem. Eu posso falar aqui o mês todo, eu não vou conseguir tocar coração nenhum, mas o Senhor é quem toca os corações, a coração alegre, coração triste, corações apertados nesta noite. Senhor, conforta, consola, faça mesmo a obra neste coração de forma que haja um entendimento, Senhor, de tudo quanto gerou de dúvida. Senhor, eu peço a bênção neste momento aos enfermos, aos que estão parados em casa, aos que estão precisando de uma injeção mesmo do Senhor para caminhar. Eu oro por aquele que está na frente de batalha, seja o escudeiro na frente dele, seja a lança na mão do guerreiro. Ó Deus, que haja o manifestar do Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo e abençoo a tua igreja nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte. Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a ação de graça seja dada a Ele. Amém?